Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Então, Filemão, versículo 1. Como vocês estão vendo que ele, como é uma carta direta, então não tem capítulo 1, capítulo 2, já vai direto nos versículos. Então é Filemão 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e por assim em diante. Diz assim a palavra: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu recebo de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ao mesmo tempo, prepara-te também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar antes da gente começar aqui a falar um pouco sobre esse texto? Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações todas as quartas. Tem sido sempre um desafio estar aqui com os meus irmãos, seja com aqueles que estão presencialmente na minha casa, ou com aqueles que estão virtualmente pelo Instagram, pelo Facebook, Pai. Mas nessa noite eu te peço, ó Deus, que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, e que o Senhor possa falar ao nosso coração
de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para essa noite, Deus. Nós te louvamos e te exaltamos, porque só tu és Deus e não há outro além de ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pega um copo d'água, por favor, para mim. Queridos, esse, como a gente comentou aqui no início, é um texto bem pequeno, né? Uma carta pequena do apóstolo Paulo. Entre tantas epístolas, cartas, né, que o apóstolo Paulo escreveu, esta é a menor, podemos dizer assim, que ele escreveu. E a gente percebe pela construção que é exatamente isso que ela é, uma carta. Como você poderia pegar um papel e uma caneta agora e escrever uma carta para algum amigo, para algum conhecido, coisa que a gente hoje não tem mais essa prática de fazer, né? Hoje a gente vai mandar e-mail, vai mandar um zap, vai, enfim, mandar uma mensagem de alguma forma, vai dar um jeito de mandar essa mensagem de forma até mesmo virtual, né, ou eletrônica. Mas aqui o que a gente tem é basicamente isso, uma carta do apóstolo Paulo, muito obrigado, Mavi. Uma carta do apóstolo Paulo a um amigo chamado Filemon, a um irmão em Cristo. Essa carta, como a gente leu, né, nela, foi escrita pelo apóstolo Paulo já na sua velhice. Veja que no versículo, ele tem um versículo que ele diz, Paulo, o velho, né, já se identifica como alguém de idade. E é uma carta que muitos estudiosos, né, acreditam que foi escrita juntamente com a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, que é uma carta que foi escrita na prisão. Tá? Logo na apresentação, ele diz isso, né? Prisioneiro de Cristo, e depois ele vai dizer que está preso também. Alguns acreditam que possa estar o período que ele tem escrito enquanto estava preso em Roma, outros enquanto estava preso em outra situação, não numa carceragem, como outra prisão que ocorreu com ele, mas há também aqueles que defendem que ele tenha escrito essa carta na prisão em Roma. E ele escreve a esse irmão Filemon essa carta pedindo algo muito especial, que é vamos dizer assim, a libertação de alguém que em algum momento da sua vida foi escravo de Filemon. Essa pessoa é Onésimo, a quem ele se refere na carta. Então hoje basicamente a gente vai falar de forma mais estrutural ou de forma mais ampla da carta, para depois a gente ir detalhando ela um pouco mais, né? Talvez a gente até consiga detalhar um ou outro versículo com mais precisão. E é o nosso objetivo nessa noite também. Mas o que a gente vê nessa carta, e o próprio Martinho Lutero, né, ele até escreve aqui, até peguei uma citação que ele vai falar, ele diz assim, que esta epístola apresenta um exemplo encantador e magistral do amor cristão. Então essa carta, alguns outros autores vão falar isso, ou comentaristas bíblicos vão tratar, é como se fosse uma carta exemplar em relação ao amor fraternal e cristão. Ao amor fraterno cristão. Se em outras cartas e outras epístolas pastorais, ou até mesmo epístolas destinadas a igrejas, como a carta que ele escreveu aos Efésios, ou a carta que ele escreveu à igreja de Colossos, enfim, cartas que foram escritas às igrejas, o apóstolo Paulo trata de questões muito doutrinárias, questões teológicas, questões disciplinares em relação à escritura, questões mais profundas em relação às doutrinas da Bíblia. Nesta carta especificamente, talvez uma carta que não tenha tanto peso doutrinário em relação a questões, né, doutrinárias e teológicas, nós vemos o apóstolo Paulo de uma forma até diferente do que nós encontramos muitas vezes nas outras cartas. Nós vemos aqui um cristão manifestando o seu amor fraterno pelo um próximo. Nós vemos aqui o exemplo de um cristão. Não só tratando de questões doutrinárias,
mas se colocando verdadeiramente como, ou demonstrando verdadeiramente o amor cristão, o amor ao próximo, o amor por aqueles que muitas vezes são mais fragilizados. Nós vemos o apóstolo Paulo tomando uma posição de irmão para irmão com Filemão, na qual ele até poderia apelar, como ele mesmo diz, que poderia apelar pelo seu status de apóstolo, pelo seu status de liderança cristã da igreja primitiva, apelar a esse status para obrigar ou exigir de Filemão algo, mas ele não parte daí a sua argumentação. Ele até cita isso, mas para dizer que ele estava abrindo mão disto, abrindo mão dessa situação de seu status, para demonstrar outro status, um status de igualdade, de um irmão que fala a outro irmão, de um irmão que clama a outro irmão, e não clama por si, não pede para si próprio, não clama em seu favor. E talvez aí seja a coisa mais maravilhosa, porque você vê o cristianismo na sua essência fluindo na carta a Filemão. Ele clama a outro, clama pela vida de Onésimo. E aí a gente precisa fazer o pano de fundo aqui, porque o Onésimo está muito claro na carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemão a respeito de Onésimo, um homem que em algum momento da sua vida foi escravo de Filemão e que fugiu do senhorio de Filemão, talvez não, lesando não só na sua fuga em si, mas financeiramente, porque provavelmente custava, era algo, se a gente pensar num período de escravidão romana, um escravo significa um objeto de valor. Era um patrimônio de Filemão. E vamos lembrar um pouco do contexto histórico. Isso era algo que era praticado correntemente no Império Romano, era algo comum você ter escravo e ter muitos escravos. Isso demonstrava o seu status de riqueza, de poder que você tinha. O Império Romano era, vamos dizer assim, abarrotado de escravos. A escravidão fazia parte da economia romana, a ponto de gerar preocupação para os senhores romanos, porque eles sabiam que se os escravos decidissem se rebelar pela quantidade que eram, pela quantidade e da forma que faziam parte da sociedade romana, se eles se rebelassem, eles teriam um problema grave, porque eram muitos. Era a base do Império Romano, da economia do Império Romano. E quando um escravo fugia do seu senhor, causando esse dano financeiro, causando esse dano para o seu senhor, ao senhor cabia puni-lo da forma que quisesse. Em alguns casos, a punição poderia partir de uma marca que ele poderia infringir no corpo do escravo, inclusive na sua testa. Sabe quando você marca um gado, ou quando você tem essa cultura de marcar o gado com aquele ferro e você fere o gado, e depois fica a cicatriz ali da marca do dono, do proprietário daquele gado? Era mais ou menos isso que ele poderia fazer, inclusive fazendo essa marca no próprio rosto, que poderia simbolizar inclusive que aquele era um escravo rebelde. Ele poderia castigá-lo a ponto de gerar uma invalidez, quebrando os seus joelhos, a ponto de que ele não poderia mais andar, ou ficar inválido e talvez ter que viver numa situação trágica. Ou Filemão poderia inclusive optar
por matá-lo. Porque isso ainda assim seria aceitável dentro da legislação romana e daquilo que se vivia naquele período. Então Onésimo estava numa situação extremamente perigosa. Mas o contexto nos revela que em algum momento da história da fuga de Onésimo, quando ele foge da presença de Filemão, em algum momento da sua fuga, a sua vida cruza com a vida do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo deixa claro, isso estamos aqui hoje basicamente fazendo um pano de fundo e preparando para aquilo que a gente vai tratar até um pouco mais para frente. Em algum momento, Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo. E a palavra do evangelho que o apóstolo Paulo ministrava naquele tempo encontra no coração de Onésimo refúgio. O evangelho penetra o coração de Onésimo a ponto de atraí-lo a Cristo. E como o apóstolo Paulo diz, ele foi gerado em suas algemas. Gerado em meio à sua vida difícil de evangelista e apóstolo, que por muitas vezes culminou em prisão. E diante dessa adversidade toda que o apóstolo Paulo vivia, coisas maravilhosas aconteciam, como a conversão de Onésimo. E a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente também. Como coisas maravilhosas podem ocorrer na nossa vida em meio a circunstâncias terríveis, em meio a momentos trágicos e que talvez a gente só tenha choro ou só teria motivo para choro e lamento, mas que Deus pode criar vida em momentos como este. Onésimo então é tocado pela palavra de Deus, recebe o evangelho por meio do ministério do apóstolo Paulo. A sua vida começa a ser transformada. Ele nasce de novo, começa a passar por esse processo de santificação, sua vida é regenerada, se transforma num cooperador do apóstolo Paulo. Alguém que ajuda no seu ministério. Assim como outro homem que também recebeu o evangelho, só que em outro momento, inclusive em outro lugar, que também ouviu a palavra de Deus, que também foi movido no seu coração por aquilo que o evangelho trouxe à sua vida. E não só ele, mas a sua família, a sua casa. Alguns entendem aqui, né, a Áfia como a sua esposa. Alguns estudiosos até acreditam que Arquipo fosse até o filho de Filemão. Não há como cravar isso, mas existem estudiosos que defendem isso, que essa relação que é feita aqui é o marido, a esposa e o filho. Mas não para aí. Filemão, além da sua esposa e de Arquipo também, que ouviram a palavra, que também são saudados na carta do apóstolo Paulo, como um homem cristão, uma mulher cristã, mais um homem cristão aqui que receberam a palavra, ele cita também a igreja que se reúne na sua casa, ou seja, em outro ponto, em outro lugar, em outra cidade, alguém também impactado pelo evangelho, alguém também que tem um contato com o apóstolo Paulo, que quem sabe foi, se não evangelizado pessoalmente, mas
quem sabe por meio das cartas do apóstolo Paulo, por meio do evangelho que o apóstolo Paulo foi plantando, por meio de evangelistas ou homens que o apóstolo Paulo constituiu, presbíteros que constituíam outras cidades, também foi tocado pelo ministério do apóstolo Paulo, também é cooperador do apóstolo Paulo, também é alguém a quem o apóstolo Paulo ama e reconhece também como instrumento de cooperação do seu evangelho, de alguém que o mantém também em pé para pregar o evangelho. E aqui a gente pode tratar mais para frente também de mais esse ponto de que como o evangelho é múltiplo, como a igreja faz parte sim de um corpo. E esse exemplo é sensacional da igreja, como esse corpo ele tem mãos, e essas mãos possuem dedos, e tem uma cabeça, e tem ouvidos, e tem nariz, e tem boca, e pés, e dedos dos pés também. Enfim, toda essas partes que compõem essa igreja faz movimentar, e agir, e criar, e fazer coisas. E agora nós temos esses dois homens, um junto do apóstolo Paulo, que talvez tenha ouvido o evangelho em Éfeso, alguns acreditam que ali, ou em Roma, tenha conhecido o apóstolo Paulo. E em outra ponta, um homem chamado Filemão, que também ouviu do evangelho, que provavelmente é fruto do ministério do apóstolo Paulo, pela carta demonstra isso, que o apóstolo Paulo de alguma forma tinha um carinho por ele, tinha uma amizade com ele. E o apóstolo Paulo agora está diante desses dois homens, que são cooperadores do seu ministério, que o ajudam de forma distinta, mas que tem um conflito, mas que historicamente tem um problema. E a gente aprende nesta carta. Por isso que eu disse que, e muitos teólogos dizem, estudiosos dizem que essa carta, e a gente leu Lutero falando aqui sobre o exemplo encantador, ele usa, e magistral do amor cristão. Porque o apóstolo Paulo dá uma pausa nas suas cartas doutrinárias, teológicas, para colocar agora em prática, numa carta maravilhosa, numa declaração de amor, para se colocar no meio desses dois homens e uni-los naquilo que verdadeiramente é importante, que é Cristo Jesus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se coloca como um elo entre esses dois homens, não só intermediando as discussões, mas inclusive se colocando como aquele para receber sobre si os prejuízos que essa rixa entre os dois causou, inclusive os prejuízos financeiros. Quando ele disse para o seu querido e amado irmão Filemão, coloque tudo na minha conta. Esta é uma carta que demonstra como nós, cristãos, deveríamos praticar o Evangelho. Porque ele é um sinal claro
daquilo que o apóstolo Paulo dizia, que ele era imitador de Cristo e que os seus discípulos deveriam imitá-lo assim como ele imita Cristo. E o que ele está fazendo é exatamente isso. Ele está imitando a Cristo, se colocando no lugar, inclusive, de Onésimo, para receber sobre si as penas e tudo aquilo que for necessário para que Onésimo fosse absolvido diante dos olhos de Filemão. Assim como Cristo se colocou diante de nós. Porque nós, enquanto criaturas de Deus, fugimos da presença de Deus e desobedecemos a Deus. Optamos por viver uma falsa independência. Optamos por desobedecer a Deus e vivemos em desobediência a Deus. E de certa forma, a punição pela nossa transgressão não era muito diferente da punição da transgressão de Onésimo, que era a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo pagou esse salário com a sua vida, entregando a sua vida, morrendo por mim e por você. Quando a gente olha para a vida, para a carta, a epístola de Paulo a Filemão, nós vemos ali a demonstração clara do que o cristianismo é e do que Cristo fez por nós, e como o apóstolo Paulo compreende isto e coloca em prática isto, entregando, inclusive se colocando a sua vida em prol da vida de Onésimo. Como Cristo colocou a sua vida em substituição à nossa punição. Quando a gente olha para... A gente coloca o nosso olhar para o mundo de hoje, para como as coisas caminham nos dias de hoje, como a sociedade funciona, como há um interesse em sempre ganhar, ganhar, ganhar. Há um interesse sempre em tirar proveito. E toda e qualquer boa ação é muitas vezes tratada como inocência, ignorância, ou burrice, ou qualquer outro tipo de coisa, ou falta de... ou não ser esperto o suficiente. Não há valor em perder. Não há valor em abrir mão. Não há valor em ceder. Não há valor em não é nem só perder, mas em perder, inclusive, para que o próximo ganhe. Em se colocar no lugar do outro. Algumas pessoas até tentam colocar aqui um debate em relação ao apóstolo Paulo, talvez está querendo lutar contra a escravidão ou coisa do tipo, por mais que a escravidão, fica muito claro que para o cristianismo não havia sentido nisso. O que está acima dessa discussão, que vai além disso tudo, de uma discussão de luta contra a escravidão ou qualquer coisa que gere dor e maltrate e dano e violência contra outro ser humano, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é que o amor de Cristo é maior do que todas essas coisas. E que se nós partíssemos disto, essas questões, como escravidão, como lesar o próximo, como ferir o próximo, como infringir
o direito do outro, ou coisa do tipo, tudo isso seria secundário. O que nós vemos é o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, advogando em favor ao amor, em favor ao perdão, em favor à redenção, em favor ao recomeço, em favor à oportunidade, uma segunda oportunidade a Onésimo, uma segunda oportunidade, inclusive a Filemon, de restabelecer o seu relacionamento agora com aquele que era o seu escravo, mas que agora é seu irmão em Cristo. Ao qual o apóstolo Paulo quase que diz assim: troque os óculos ou as lentes pelas quais você enxerga Onésimo. Passe a enxergá-lo não mais como o seu escravo, mas passe a enxergá-lo agora como um irmão que é útil na obra. Como alguém que milita ao seu lado, não por ser o seu escravo, porque o elo que os une agora é muito maior do que o elo comercial, o elo de escravidão, ou o elo de propriedade. O elo que os une agora é o elo do amor de Cristo Jesus. É uma carta brilhante, porque exala o amor do cristianismo, exala a fraternidade, exala o companheirismo, exala o que o cristianismo simboliza. Por mais que não haja uma defesa teológica, doutrinária profunda, como há em outras cartas, de forma magistral que o apóstolo Paulo faz, mas veja a profundidade exemplar do apóstolo Paulo. É algo que move o coração dele. Desse homem já velho, como ele mesmo se descreve, mas que ainda quer ensinar aos seus discípulos o que é ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. O que é ser verdadeiramente alguém que segue a Jesus Cristo. Alguém que entendeu o Evangelho. Alguém que compreendeu o sacrifício na cruz de Cristo. Alguém que compreendeu o que Jesus Cristo conquistou naquela cruz. A abertura da carta já demonstra isso. Vamos tentar trabalhar aqui pelo menos o primeiro versículo de forma mais específica. A gente tem alguns minutinhos para não se aprofundar tanto. Para não se aprofundar tanto no tempo. Não se alongar no tempo. Ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Quando ele vai escrever a Filemon, ele já escreve dizendo: eu inclusive abri mão da minha liberdade por Cristo Jesus. Eu decidi que para mim é mais importante Cristo Jesus, ainda que eu perca a minha liberdade. A gente pode pensar em valores, em riquezas, em benefícios, em propriedades, em coisas que a gente pode acumular nessa terra, e talvez eles pudessem acumular naquele tempo também. Mas pense como a liberdade é algo precioso. É algo que Onésimo não tinha. É algo que Onésimo tinha perdido quando se transformou em escravo. E o apóstolo Paulo podia se referir e dizer: eu, o apóstolo Paulo, prisioneiro do Império Romano, prisioneiro do imperador tal, do fulano tal, prisioneiro disso ou daquilo, injustiçado por este ou aquele, preso injustamente por isso ou por aquilo. Mas não. O apóstolo Paulo tem clareza de que as algemas que ele carrega
ele carrega não por conta do império, não porque o imperador o colocou dessa forma, não porque algum general romano o fez escravo, ou algum soldado o aprisionou. Não, porque ele se fez prisioneiro de Cristo Jesus, pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, por aquilo que Cristo representa. Porque para ele era simplesmente negar a Cristo, abandonar o Evangelho, largar mão de tudo aquilo que ele havia pregado. E talvez ele, como cidadão romano, não estivesse algemado, preso, mas em amor a Cristo Jesus. Por amor ao sacrifício, por amor ao que Cristo conquistou na cruz do Calvário, pela verdade que o Evangelho simboliza, pela vida que ele ganhou, por aquilo que ele ganhou em Cristo, a ponto de considerar todo o resto nada. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Muitos se apresentam hoje, ou buscam, ou vão atrás de igreja, evangelho, buscando ganhar algo. Acreditando que existe algum bem material, ou existe algum benefício nessa terra, terreno, que tenha muito valor, que possa simbolizar, que possa ser o símbolo de que são filhos de Deus, de que são verdadeiros homens ou mulheres de bem cristãos, mas não percebem que o mais importante já nos foi dado, já nos foi entregue pelo Pai, que é o Filho, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo perdeu tudo para ganhar verdadeiramente aquilo que tinha valor, que era a sua salvação e redenção em Cristo Jesus. A ponto dele não considerar mais a liberdade como algo essencial, algo que não pudesse se perder, algo que não pudesse abrir mão. Pelo contrário, ele se considera prisioneiro de Cristo Jesus. E talvez aí já deixando, talvez não, eu creio, já deixando um sinal, ou dando um indicativo para Filemão. Que não havia nada neste mundo mais importante do que Cristo. Do que aquilo que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Daquilo que Cristo fez na vida de Onésimo. Onésimo já era um homem espiritualmente liberto. E agora era a hora dele ganhar a liberdade que lhe cabia nesta terra. E por isso ele clama a Filemão isso. Essa é uma carta que nós vamos trabalhar ela mais detalhadamente nos próximos dias também. Tão pequena. E que às vezes a gente lê de forma tão simplória. Mas que nos ensina muito a respeito do amor de Cristo por nós. E como esse amor precisa gerar no nosso coração amor ao próximo, de tal forma a estarmos dispostos, inclusive,
a abrir mão de benefícios ou coisas ou tempo ou qualquer outra coisa que lhe custe algo para interceder ao próximo, porque essa é uma carta também de intercessão. É uma oportunidade de aprendermos sobre como nós podemos, inclusive, trazer diante de Deus aqueles aos quais consideramos importantes nas nossas vidas, aos quais, como Paulo considera como amado, Onésimo, quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas que nós temos um carinho especial, mas que seguem escravas espiritualmente. E que clamam, ainda que não de forma clara, mas estão clamando por serem libertas. E nós, enquanto cristãos, conhecedores da palavra de Deus, cientes do poder da intercessão que há, podemos clamar por elas, como Paulo clamou por Onésimo, crendo que ao fazermos isso, o nosso Pai que é amoroso pode ouvir a nossa intercessão, ouvir o nosso clamor e fazer o milagre que fez na vida de Onésimo, restaurando espiritualmente e restaurando depois como cidadão, porque nós, não há dúvida, pelo amor e pela forma que o apóstolo Paulo descreve Filemon, que essa restauração foi constituída e que as coisas foram restabelecidas como deveriam ser, mais uma vez. E que aqueles que se relacionavam enquanto senhor e escravo passaram a se relacionar como irmãos em Cristo, ambos colaboradores da mesma obra, do mesmo ministério, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que venhamos aprender nesta noite com esse exemplo maravilhoso que a carta a Filemon nos ensina. Hoje nós fizemos um panorama meio que geral, pano de fundo, um pouco daquilo que é o contexto que envolve, um pouco daquilo que envolve a essência da carta. E demos aí uma pincelada só no primeiro versículo sobre o prisioneiro de Cristo Jesus, que era o apóstolo Paulo. E eu queria convidar você a nos acompanhar nas próximas quartas, porque nós vamos assim, destrinchar um pouquinho mais essa carta. Talvez versículo a versículo, talvez a gente pare um pouco mais, ou em algum momento vá para 2, 3, 4 versículos, enfim. O vento sopra onde quer, né? As coisas vão fluir conforme a vontade de Deus. Mas vamos falar muito sobre esse amor fraterno que o cristianismo exige de cada um de nós cristãos. E de como isso precisa funcionar nas nossas vidas. Porque Paulo foi um grande teólogo, um homem que estabeleceu doutrinas claras nas Escrituras, mas também foi um homem que na sua curta carta a Filemon nos ensinou o que é o amor de um verdadeiro cristão. Amém? Vamos orar? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos e te exaltamos por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco nesse período tão difícil. E nesta noite nós queremos te louvar por essa carta a Filemon, por essa
carta maravilhosa do apóstolo Paulo, que descreve de maneira tão profunda o amor fraternal que cabe a cada um de nós cristãos, teus discípulos, discípulos de Cristo, a nossa convivência com os irmãos. Pai, ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, a amar o próximo como nós mesmos. Ensina-nos a amar a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento, nosso conhecimento. Ensina-nos o teu amor, Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Paulo demonstra ter aprendido de forma tão clara e colocado em prática. Que possamos verdadeiramente fazer a diferença na nossa caminhada nesta terra. Verdadeiramente sermos exemplos de bons discípulos, como nós aprendemos aqui nessas últimas quartas, quando nós estávamos falando sobre o que é ser um discípulo. Nós começamos dessa forma. E que nos próximos dias o Senhor possa nos ensinar ainda mais, nesta carta maravilhosa, aquilo que verdadeiramente é o amor cristão. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Abençoa cada vida, cada família, cada casa aqui representada, que participa conosco, seja presencialmente ou até mesmo à distância, online. Que Teu Espírito Santo possa trazer o consolo necessário, a alegria, a força, a esperança que só o Evangelho tem, que só a Tua palavra de vida eterna tem. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima noite. Aproveitem esse restinho de noite aí. Você que nos acompanha no Instagram, no Facebook. Depois compartilhe essa mensagem se você considerou interessante. Manda para frente isso, em nome de Jesus, e convida as pessoas para participarem, para estarem aqui conosco nos próximos dias, que nós vamos falar mais sobre essa epístola maravilhosa, tão pequenininha, mas tão cheia de amor, que exala tanto amor, o amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Uma ótima restinho de semana. E domingo, 10 horas, tamo lá, acompanha a gente também. 10 horas da manhã aqui também no Instagram e no Facebook. Beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus.